Oi pessoal, boa noite, eu sou o Maxwell Oliveira, sou um dos monitores de vocês de programação competitiva. Hoje eu queria comentar um pouco sobre exponenciação rápida e um pouco desse problema, que é bem interessante. Então, vamos pensar um pouco na exponenciação rápida primeiro. O que que é... Vamos pensar assim, o que que é uma exponenciação primeiro? Eu quero calcular, por exemplo, 2 elevado a 7. Como que a gente calcula isso aqui normalmente, né? A gente faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Acho que tem 7 números 2 aqui. 3, 6, 7. Tá, certo. Então a gente faz isso aqui. Só que isso aqui é basicamente a definição de exponenciar, certo? Só que como que a gente implementaria isso aqui de maneira fácil? Ou de maneira naive, como a gente gosta de comentar? A gente faria tipo um for, int igual a 0, menor que 7 vezes, né? Mais. E para cada vez a gente faria um ans, recebe ans vezes 2. E inserir meu ans como 1. Então, por 7 vezes a gente multiplica por 2. É basicamente essa continha aqui. Qual que é o grande ponto? É que aqui a gente está calculando 2 elevado a 7. Mas imagine que eu quero calcular, por exemplo, 2 elevado a 1 mais, não sei, um número grande assim. Certo? Como que eu calculo isso aqui rápido? Eu não posso fazer esse for, porque esse for ele é linear no expoente. Isso aqui é O de B. Vamos chamar isso aqui de A elevado a B, ok? Então isso aqui é O de B. Então nesse caso seria um mod de alguma coisa muito grande e impossível calcular. Por tempo, a gente vai tomar um TL só de testar isso aqui. Então aqui eu quero mostrar para vocês como que a gente calcula isso aqui de maneira muito mais rápida, ok? Só que antes de tudo, não importa como você calcular, você tomaria um overflow, porque esse número é absurdamente grande. Então, qualquer problema que você tem que elevar coisas assim, ele vai te pedir, printe isso aqui, módulo 1 é 9 mais 7, uma coisa assim. Então, a gente não tem que ter exatamente esse número, tem que ter ele, módulo 9 mais 7. Mas mesmo com essa observação, a ideia de cima daria TL, não overflow. Então vamos lá, como é que a gente implementa isso aqui mais rápido? Vamos chamar isso aqui de... Vamos voltar para essa ideia aqui de 2 vezes 2 vezes 2, tal. Aqui, o ponto é, eu quero fazer elevado a 7, ok? Vamos começar com elevado a 4 primeiro, vai ficar mais fácil de entender. Eu quero elevar a 4. Só que para elevar a 4, vocês podem ver que eu posso colocar um parênteses aqui, certo? Coloquei esse parênteses, então eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E a resposta continua sendo a mesma. Isso aqui é 2 elevado a 4. 2 vezes 2 aqui, 2 vezes 2 aqui. Perfeito, continua funcionando. Mas agora eu posso meio que fazer isso aqui recursivo, né? Fazer isso aqui assim. Aqui. Ok. Só que o ponto é, imagine que eu calculei esse lado aqui da esquerda. Já tenho esse resultado, já sei que é um número. Eu preciso realmente calcular o da direita? Porque eles são exatamente iguais. Eu não preciso repetir essa conta. Então, se eu sei que isso aqui é, digamos, x, eu já tenho esse x, já calculei de algum jeito, então ao invés de chamar minha função ou fazer a conta do lado direito, eu posso simplesmente dar um return x vezes x. Porque eu sei que aqui é x, aqui também é x, então a conta inteira x vezes x. Simplesmente isso. Portanto, se eu faço dessa forma, o que eu tive que calcular de verdade? Eu calculei isso aqui. Calculei meio que metade do meu expoente e depois já matei o problema. Ao invés de calcular para n, eu calculei para n sobre 2, digamos assim. E o que acontece é que a gente está meio que dobrando isso aqui, né? 2 vezes 2 virou outro 2 vezes 2. Mas imagine que eu quero então 2 elevado a 5, certo? Que é basicamente isso aqui, só que tem mais 1 vezes 2. Ok? Como é que eu faria? Eu chamaria novamente isso aqui de x, só que ao invés de retornar x vezes x, eu retornaria x vezes x, que é todo mundo que está neste range aqui, e multiplicaria por 2, que é a nossa base.
Então também funciona quando é par, quando é ímpar. Ok? Então como que isso aqui realmente funciona? Se eu quero calcular A elevado a B, eu posso fazer A elevado, fazer x igual a elevado a B sobre 2. E daí eu faço que meu ans é x vezes x. E daí if, se o meu B for ímpar, return ans vezes A, else return ans. Isso aqui é basicamente o código da exponenciação rápida, porque a gente exponencia para metade e já dobra a resposta, e se for ímpar, adiciona um cara a mais. Bem simples, mas vamos voltar aqui para o começo. Esse código era O de B. E como é que fica um código que faz basicamente isso aqui? É uma função recursiva que a gente pode fazer, mas isso aqui, calcular para B, depende de B sobre 2. Aí B sobre 2 vai depender de B sobre 4, que depende de B sobre 8. Então isso aqui seria O de log B, ok? Log B. Log B. Então eu tenho uma versão que é linear no tamanho de B e tem uma versão que é log de B. A log de B é com certeza muito mais rápida, muito mais rápida. Então eu conseguiria calcular, por exemplo, isso aqui que eu tinha comentado antes. Um número absurdamente grande, dá pra fazer, muito tranquilo, porque aqui vai ser log. Então vamos ver como é que a gente implementa. Eu não tenho um problema aqui comigo que é literalmente implementar a exponenciação rápida, então vamos só brincar um pouco. Digamos que eu vou calcular n elevado a m. Deixa eu chamar de A e B para ficar parecido. Ok? E eu quero dar um cout fx porque eu vou chamar de AB. Só isso. E eu quero implementar esse código que eu falei ali em cima. Então eu vou fazer assim um int fxp, int a, int p. Vou implementar exatamente como está aqui, ok? Então eu vou ter um int x, que é o fxp, de a e b sobre 2. Int ans recebe x vezes x. If b, aqui eu tenho que ver se é ímpar, então eu posso ver se mod 2 igual a 0, igual a 1. Porque se ele deixa resto por 2 ele é ímpar, então retorno ans vezes a. Se não, else return ans vezes b. Ok? Então se for ímpar é x vezes x vezes a, se não, isso aqui. Como é recursivo, eu tenho que colocar um caso base, né? Tipo, se b for 0, return 1. Por quê? Porque a elevado a 0 igual a 1. Simplesmente por isso. Então o código é basicamente isso aqui da exponenciação rápida. Isso aqui é a versão de log n recursiva. Tem como implementar de forma interativa também, mas a diferença... Existe uma diferença, mas é bem pouca, então essa versão é suficiente. Vamos testar ela. Opa! Aqui é um B maiúsculo. E aqui também B maiúsculo. Novamente B maiúsculo. A maiúsculo. Ok? Então se eu quero fazer 2 elevado a 4. Opa, deu muito a mais. Vamos ver por quê. Ans vezes B não. Aqui é ans, né? Se for ímpar, eu multiplico por A. Se não, eu não multiplico por nada mais. É só x vezes x. Então, ponto barra code 2 e 4. 16. Que tá certo. Se eu pego 2 e 5. Opa. 2 e 5. Para ímpar funciona. 2 e 6 funciona. 3 e 8 funciona. Se eu quiser 12 e um número grandão. Aqui já deu overflow, aqui já foi pro infinitos, né? Pra muita coisa. Mas se eu quiser, tipo, colocar 1 e um expoente grande, dá 1. Agora uma coisa, se eu quiser, igual eu comentei, quando a gente tem que printar as coisas mod, né? Isso aqui mod, se eu quiser retornar isso aqui mod, eu posso fazer ans % igual a mod aqui. %mod. Eu poderia ter um const int mod
igual a o int de 1 é 9 mais 7, por exemplo. Pronto, agora eu já tenho uma versão implementada que é tudo mod. Então se eu coloco isso aqui, long, por exemplo, e compilo, .code, agora eu quero 12 e um número grandão. Já deu alguma coisa. Pega um número grande por um número grande. Deu alguma coisa. Isso aqui está basicamente oddlog, eu comentei, então está muito rápido. Agora vamos pensar o seguinte, vamos ir um pouco mais longe na exponenciação rápida. Deixa eu criar, eu vou criar assim um ll_multi, LLA, LLB. Isso aqui vai retornar um A vezes B. Então o que eu quero? Eu quero isso aqui, eu vou trocar para multi de A por, não, multi x por x. E aqui seria multi ans A, ok? Então, por que eu fiz isso aqui? Isso aqui é um caso base, isso aqui também é interessante. Se b igual a 0... Enfim, isso aqui vai ser um caso base. Por que eu fiz isso aqui? Eu quero que vocês vejam que a exponenciação rápida em si, a gente está usando como números, certo? Fazer A elevado a B. Mas é uma exponenciação, ela funciona com outras coisas. E a única diferença de fazer com outros objetos, outras coisas, é como você multiplica, que seria esse multi, e o caso base. No caso dos números, b igual a 0 retorna 1. Mas a gente também vai fazer a mesma coisa com A, vírgula B sendo inteiros, funciona. Com A, vírgula B sendo matrizes, também funciona. Se A e B for matriz, o que muda nesse bloco de código? Igual eu comentei, multi, porque esse multi receberia matrizes e multiplicaria matrizes, e o caso base, porque a matriz elevada a 0, enfim, vai ser outra coisa, não vai ser 1. Mas isso aqui é o código meio... Se você troca esse long por qualquer outra coisa, fica um código genérico. Digamos, matriz. E aqui não, caso base. Caso base. Pronto, você tem uma exponenciação rápida de matriz. Então, isso aqui é uma estrutura que você pode usar sempre, esse fexp, bem útil, bem legal. E o código é bem simples. Agora eu queria comentar com vocês quando que eu vou realmente utilizar essa multiplicação de matriz, né? Aqui tem um problema no CSS, que é o de encontrar os números de Fibonacci. O número de Fibonacci é aqui na definição, a gente tem os dois primeiros e todos os outros você a soma dos dois últimos, igual tá aqui. Só que o ponto é, a gente sabe encontrar isso aqui é fácil, é só fazer um for. Mas aqui ele quer tipo até o elemento 10 a 18. E não dá para iterar até lá, não tem como. Então, eu acho que eu não vou codar, mas a gente vai usar a exponenciação rápida também. Como que a gente usa isso? Eu fiz algumas contas aqui, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho, o que é o Fibonacci? O número de Fibonacci, ele é a soma dos dois últimos. Então, na posição K, ele é o K-1 com K-2, só isso. Essa é a definição que a gente tem. Então, agora vamos pensar o seguinte, olha para essa conta que eu fiz aqui. Eu tenho uma matriz, que é essa de 1, 1 e 1, 0. E eu tenho um número de Fibonacci na posição K e o na K-1, certo? Que representa como matriz de uma coluna. E eu multipliquei essas matrizes. O que acontece quando eu multiplico isso aqui? Aqui tem a multiplicação, então a multiplicação dessas duas coisas vira FK mais FK-1, e embaixo só FK. Só que a soma de dois elementos, na posição K e K-1 em Fibonacci, que é o que a gente tinha visto aqui, é o próximo elemento. Então ficou K mais 1 e K. Ou seja, eu multipliquei duas matrizes e eu meio que movi esses dois números de Fibonacci de uma posição, né? De FK e K mais 1 ficou K mais... Não, de FK e K menos 1 virou FK mais 1 e K. Eu meio que somei 1 em cada índice, basicamente. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui eu multipliquei uma vez por essa matriz 1, 1, 1, 0, certo? E eu movi uma unidade para frente. O que acontece se eu multiplicar duas vezes? Então eu tenho essa matriz uma vez, depois ela de novo, e depois o meu FK e K menos 1. Aqui eu só estou fazendo passo a passo, virar essa matriz aqui, aí eu pego essa daqui e multiplico por esses caras e eu vou ter isso aqui. Então duas vezes FK mais FK menos 1, embaixo FK, FK menos 1. O que é isso aqui? Esse FK, aquele duas vezes é basicamente o FK mais FK menos 1, certo? Mais FK. Eu meio que separei aquele 2 em realmente dois termos.
Esses dois caras, eles são consecutivos de Fibonacci, portanto viram este cara aqui, de K mais 1, certo? E esse K mais 1 sobra com esse K aqui. Então, esses dois caras também é o próximo consecutivo. Ok? Então, esse cara de cima virou FK mais 2. Então, o que a gente tinha antes era o K mais 2 e os de baixo viram basicamente o K mais 1, que é aquele parênteses ali. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei essa conta aqui, né? Deixa eu voltar até no começo. Eu fiz isso aqui e eu meio que movi os índices um para frente dos números de Fibonacci que eu tinha. Aí eu multipliquei duas vezes, que foi o que eu fiz aqui, eu movi dois índices para frente. Então o que eu quero mostrar? Que dá para generalizar o seguinte: se eu pego essa matriz e elevo ela à enésima potência, e depois eu multiplico por essa matriz coluna com dois números de Fibonacci, eu meio que faço um shift nos índices dele. Eu vou ter, se eu tenho um FK, eu passo a ter o FK mais N, eu tenho um K-1, passo a ter o K-1 mais N. Ok? E isso tudo é para mostrar o seguinte, que com a gente dado dois números de Fibonacci, a gente consegue mover eles. E eu posso colocar esses dois números como os dois primeiros. Nada me impede. Então eu posso colocar como F1 e F0, que já são conhecidos, né? 1 e 0. E multiplicar por essa matriz elevado a n. E eu vou ter Fn, o Fibonacci na posição n mais 1 e F na posição n. Só que o ponto é, como a gente tem que calcular isso aqui. Porque esses dois caras, a gente sabe que é 1 e 0. Isso aqui é o que a gente está procurando. O que é isso aqui? É uma exponenciação de matriz. E a gente tem a matriz. É 1, 1, 1, 0. A gente só precisa exponenciar ela. Só que nesse caso do problema, a exponenciação seria uma matriz elevada a 10 a 18, que não dá para fazer de forma linear. Mas aí a gente usa esse template aqui. Exponenciação de matriz com exponenciação rápida. Isso aqui a gente consegue calcular em tempo log, basicamente em log de n. Então isso aqui a gente tem rápido. Esse cara a gente também sabe quem é, que é basicamente uma matriz de 1 e 0. E por fim é só multiplicar as duas matrizes, a gente vai ter isso aqui. E o nosso número estaria bem aqui. Portanto, esse problema dá para ser resolvido em tempo logaritmo também, usando exponenciação de matriz. E só um detalhe, porque aqui ele pede para a gente printar a resposta 10 elevado a 9 mais 7. Resposta módulo, né? Aqui a gente estava usando mod quando era soma. Então eu posso apagar isso aqui. E tipo, no meu multi de matrizes, sempre que eu for multiplicar, eu posso colocar aqui o mod. Mod. A cada passo, a cada elemento da multiplicação de matriz eu posso pôr mod e vai funcionar. Ok? Então, só para mostrar para vocês o poder da exponenciação rápida, tanto para números quanto para matrizes, funciona com muita coisa. E também essas continhas que eu fiz do Fibonacci, como calcular o Fibonacci rápido, módulo alguma coisa. Basicamente isso. Se precisarem, podem me chamar. Espero que tenham entendido.